Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nanda e hoje eu vou estar mostrando um pouquinho da nossa pequena morada, que já vai começar. Espero que vocês gostem. Pequena morada, basicamente, é uma pequena reunião de grupos, que a gente se reúne, a gente canta, a gente ora e depois a gente come também. E hoje eu vou estar apresentando para vocês nossos líderes, a Kati e o Alexandre. Fala galera, beleza? Meu nome é Alexandre, eu sou líder da Pequena Morada juntamente com a Kati e espero que vocês vejam no vídeo e gostem da forma que a gente tem de apresentar Deus para as pessoas dentro da nossa casa. Pessoal, meu nome é Kátia, eu sou líder da Pequena Morada junto com o Alexandre e hoje o tema basicamente era livre, então eu falei sobre relacionamento com Deus. Espero que seja muito importante para a vida de vocês e que vocês sejam acrescentados com essa pregação. Isso. Que dia que acontece a nossa pequena morada, gente? É toda terça-feira, às 20 horas. Aqui na casa do Alê, né, gente? Onde é o endereço? Na Rua Marlene 234. Eu vou estar colocando para vocês o link do endereço, o link do telefone deles, para vocês entrarem em contato, para verem uma pequena morada pertinho de vocês, para vocês estarem se reunindo conosco e será uma bênção, né, gente? Será? Sim. Esperamos vocês. Um beijo. Beijo. Então, se nós fomos criados para se parecer com o que Deus tinha, Deus era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos criou para ser parecido com Ele. Então, tudo que Ele tem para com a gente também tem que ter para com Ele. Se Ele nos entrega grandes coisas, devemos fazer algum sacrifício às vezes, sabe? E eu comecei a ver que muitas das vezes eu não tinha o hábito de ter intimidade com Deus. Porque às vezes eu só falava e falava assim, bom, Deus, agora eu quero que você fale comigo. E não é assim. Deus, na maioria das vezes, até antes de começar, o Giovanni falou sobre isso, e é bem verdade, ele fala no silêncio. Ele fala quando a gente está mais ansioso e preocupado com alguma coisa, cara, pode ter certeza que Deus não vai falar. Ele vai falar quando você resolver acalmar seu coração e esperar ouvir a voz de Deus, entende? Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Ele criou a gente para viver sonhos muito maiores do que a gente mesmo tem pensado. E às vezes a gente não vive esses sonhos porque a gente não busca eles em Deus. Às vezes a gente quer viver sonhos aqui. A gente quer ser promovido no trabalho, a gente quer fazer a viagem dos sonhos, a gente quer ter muito dinheiro, a gente quer ter o carro do ano. Mas e os sonhos que Deus tem pra gente? Quantas vezes a gente já entrou no quarto e falou bem assim, Deus, fala comigo, quais são os seus sonhos pra minha vida? Eu acho que se eu fiz isso 2 vezes foi muito na minha vida e uma delas foi há pouco tempo. E eu ouvi claramente alguns sonhos que Deus tem pra mim, que eram sonhos que eu nunca pensei em sonhar, entende? Eu queria crescer no meu serviço, viajar, ser promovida lá dentro, ter coisas, conquistar coisas. E Deus falou assim, Catiúcia, para, não é isso. Nada disso do que você está conquistando aqui é o que eu tenho pra você. Tem coisas muito maiores, que às vezes a gente não se preocupa. E falando português bem claro, a gente não tem interesse em saber o que Deus tem pra gente. E aí a gente vai viver os nossos sonhos e quando a gente se frustra nesses sonhos, a gente fala, poxa vida, Deus, por que você não me avisou lá atrás? Mas a gente não esperou ouvir a voz de Deus para ver se aquele sonho era a mesma vontade de Deus, sabe? Às vezes uma amizade acaba e a gente se pergunta, Deus, por que essa amizade acabou? Cara, não era propósito de Deus. Um relacionamento acaba. Cara, é frustrante? A gente sofre. Mas, cara, acabou. Tem um novo tempo, tem um novo propósito pra sua vida, entende? A gente tem que começar a ver Deus em tudo. Nas pequenas coisas, no que acontece e no que não acontece. O que não acontece na nossa vida é propósito de Deus. E o que acontece na nossa vida também é propósito de Deus. Independente se a gente tá vivendo uma vida com a caminhada cristã recente. Às vezes, eu escutei de uma pessoa esse tempo, nossa, eu comecei a frequentar a igreja tem 2 meses e eu não escuto a voz de Deus, eu quero escutar a voz de Deus. E tem gente que tá há 10 anos fazendo a mesma pergunta, cara. Tipo, não é tempo de caminhada, é tempo de qualidade com Deus. O quanto de tempo que a gente tem deixado
de mexer no celular, de assistir uma televisão, de fazer coisas que às vezes não nos acrescentem em nada para ter intimidade com Deus. Às vezes a gente se preocupa tanto em estar lá no meio dos amigos. Eu vou ser bem realista, eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu sempre quis estar no meio dos meus amigos, mas eu nunca quis ter intimidade com Deus. E hoje em dia eu deixo qualquer coisa para ter intimidade com Deus. Então a gente tem que começar a colocar como prioridade ter intimidade. Mas o ter intimidade não é só sobre falar. A gente chega lá no nosso quarto, a gente vai pedir. E na hora que Deus for falar, você está pronto para escutar o que Ele tem para você? Às vezes, a gente só quer ouvir as coisas boas, sabe? E na maioria das vezes a gente tem que sacrificar muitas coisas para viver os sonhos de Deus. Eu falo assim por experiência real. Eu tenho sacrificado muitas coisas para viver o que Deus tem na minha vida. E outras coisas têm começado a acontecer na minha vida que eu falo, cara, Deus, isso é incrível, incrível. Tipo, eu até tava comentando esses tempos, eu fui pra uma escola missionária e eu não tinha dinheiro, gente, pra ir. Não tinha real oficial, eu caí a prova, não tinha dinheiro, não tinha como. 45 do segundo tempo, cara, tudo aconteceu. E eu fui pra escola. Num dia antes de ir pra escola, gente, jogando a real, não tem como. Deu diarreia, sabe lá Deus por quê? Justamente pra eu não ir pra escola. A médica que me atendeu no hospital da Cacete falou assim, moça, não tem como você viajar desse jeito. Você tá fraca, você tá pálida. Gente, eu sou pretinha, não tem como ficar pálida, né? E ela, você tá pálida. Eu falei assim, moça, eu vou viajar. Ela falou assim, não tem como você viajar. Eu falei assim, eu vou, me dá remédio que eu vou. E eu fui e, gente, a minha vida virou de cabeça pra baixo. A Catiúcia que foi não é a mesma Catiúcia que voltou. E a Catiúcia que está se tornando não é com certeza que eu tinha planejado há 15 anos atrás. Eu tinha planos de estar vivendo outras coisas e Deus tem me colocado coisas novas. E eu tenho sido grata pelas coisas que Ele tem me colocado. E eu tenho sido mais grata ainda pelas coisas que Ele tem me tirado. Porque quando eu abro o meu coração para ter intimidade com Deus, Ele tira muitas coisas da gente. E Ele nos coloca coisas muito maiores. Mas a gente tem que estar disposto a sacrificar grande parte das coisas que a gente achava que eram de Deus e não são. Às vezes a gente se preocupa tanto em aparentar ser um crente maneiro, sabe? De, eu sou crente, tô indo lá na Morada, é a igreja mais modinha de Campo Grande no momento. Porque todo mundo fala da Morada, todo mundo que eu conheço fala, nossa, você tá indo na igreja mais modinha de Campo Grande. Cara, mas todo mundo que vai lá quer ficar, porque lá não é modinha. É o que acontece lá dentro que faz as pessoas ficarem lá. É o que acontece aqui na Pequena Morada que faz as pessoas quererem conhecer, entende? É o relacionamento, é relacional. A nossa convivência com Deus, ela é relacionamento. Não tem como você querer ser íntimo de Deus se você não conversar com Ele. Não tem como. Não tem como você querer ser íntimo da Nanda e não ter 5 minutos para conversar com a Nanda, cara. Você nunca vai ser íntimo dela. Você precisa dispensar um tempinho para conversar com a pessoa, para gerar intimidade. E intimidade é diálogo. É a gente conversar todos os dias com Deus, sabe? E na maioria das vezes, a gente não se preocupa em ouvir, tipo assim, como que eu posso explicar? Vou dar um exemplo meu, né, porque é mais fácil. Eu não gostava muito de escutar críticas. Eu tinha pavor de crítica, era a pessoa mais anticrítica do mundo, que toda vez que me criticava eu ficava dodóizinha, me emburrava e não queria mais falar com a pessoa. Eu era assim, no escritório principalmente. E com as minhas mudanças que têm acontecido lentamente, mas elas têm acontecido, esses dias eu ouvi uma crítica no escritório e eu falei assim, Deus, eu vou revidar. Mas eu não revidei. Eu virei as costas e aí a pessoa que me criticou na frente de todo mundo me mandou um Skype. Catiúcia, o que está acontecendo com você? Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, você nunca viraria as costas para uma crítica. E eu falei assim, cara, não é sobre é sobre o que Deus tem colocado dentro de mim, entende? É sobre o que Deus tem colocado dentro de vocês.
Tipo, Deus quer que todos nós aqui tenhamos intensidade com Ele. A gente se preocupa demais em ter um início glorioso, sabe? Ai, nossa, comecei muito grande, comecei, nossa, lá em cima. Mas, cara, não é sobre começar bem, é sobre terminar bem. É o percurso da caminhada que faz a gente ter crescimento, sabe? Que faz a gente desenvolver dons e habilidades que a gente achava que não tinha. Gente, eu não me achava com nenhuma habilidade e dom pra estar aqui falando pra vocês. E Deus tem me capacitado. Como Ele tem me capacitado? Porque eu tenho pedido pra Ele. Amém. Amém. Então, a gente tem o hábito de querer ser uma coisa superficial, entende? Tipo, a gente vai na igreja aos domingos, massa, só tem um culto, né? Então todo mundo consegue ir na igreja uma vez na semana. Mas o que é que você tem feito no seu serviço que representa o reino? O que é que você tem feito na sua casa? Cara, o maior evangelismo que você pode fazer dentro da sua casa. Se você não conseguir evangelizar pro seu pai, pra sua mãe, pros seus irmãos, pros seus primos, de nada adianta você querer ganhar o mundo inteiro lá fora. Tipo, Deus, ele é família. Ele gosta de comunhão. Ele gosta disso aqui que a gente tá vivendo. Mas não adianta nada a gente viver coisas lindas aqui e quando chegar lá em casa, tipo, tá brigada com o marido, continua brigada com o marido. Ai, eu não gosto daquela irmã que tava lá, vou continuar não gostando daquela irmã. A partir do momento que você vai tendo relacionamento com Deus, não existe mais, não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Talvez você não tenha empatia pela pessoa. Pode ser, entendeu? Mas você não é obrigada a conviver. Mas o básico a gente pode fazer pelo próximo, entende? Tipo, que nem a Tami e o Adilson estão nesse negócio de rua aí, que eu acho muito massa. E, cara, como que você vê, tipo, como as pessoas têm um coração disposto a servir. E nem todo mundo dentro de uma igreja vai ter esse mesmo coração. Se você olhar o tamanho da nossa igreja, era pra pelo menos ter muito mais gente lá. E não tem. E às vezes eu me pergunto, Deus, por que eu não tô lá ajudando eles? Por que eu quero ser tão cristã, mas eu não tô lá fazendo as coisas que Deus colocou no meu coração? Tipo, eu mesmo coloco empecilhos na minha vida, entendeu? A minha mãe conta que quando a minha tia chamava ela pra ir na igreja, ela falava assim, não, hoje eu tô muito cansada. Não, hoje não dá. Não, hoje tem o Fantástico, ele é muito importante pra minha vida. A partir do primeiro domingo que ela foi, ela nunca mais saiu de dentro da igreja. Amém. Porque Deus, Ele transforma a gente a partir do momento que a gente resolve ter um momento de intimidade com Ele. Verdade. Então, assim, eu tenho me preocupado muito com isso, sabe? Eu não quero ser superficial. Eu quero águas profundas todas as vezes. Amém. E eu acho que devemos nos preocupar com isso. A gente não pode se contentar com o que Deus nos entregou hoje, sabe? É como se fosse um maná. Todo dia Ele tem um maná novo e todo dia Ele tem uma bênção nova para nossa vida. Sim. Toda vez que a gente resolve ter intimidade com Deus, você pode ter certeza que vai ter bênçãos novas. Não tem como você viver uma vida com Deus sem ser abençoado. Não tem como. Aí você vê lá o irmão sendo abençoado e você fala, Deus, por que eu não estou sendo abençoado? O que está acontecendo? O que está rolando aí? Cara, mas você não sabe o quanto de tempo que ele está gastando lá em ter intimidade com Deus e em ouvir Deus. Porque não é só sobre falar, é sobre querer escutar também. Às vezes a gente se preocupa demais em pedir e, cara, e aí? Deus não falou, Deus falou, mas você que não quis escutar. O jeito que Deus quis falar, entendeu? Amém. Pera lá, gente. Então, a gente tem que começar a passar mais tempo com Deus. E não é só, tipo, sobre louvor, sabe? Às vezes a gente acha que o momento de ter intimidade com Deus é o momento que a gente tá lá louvando a Deus, lá na igreja. É super bom aquele momento, coisas maravilhosas acontecem,
mas eu posso te garantir que o dia que você ficar à porta do seu quarto e resolver ter intimidade com Deus, as mesmas coisas que acontecem lá na igreja vai acontecer dentro do seu quarto. Porque é o ambiente, a gente gera um ambiente e a gente gera um hábito de ter intimidade com Deus. Uma coisa também que às vezes a gente tem dificuldade é se envolver com as coisas da igreja. Durante muito tempo eu tive dificuldade em frequentar um pequeno grupo. E a maioria das pessoas que eu conheço que são cristãs, que estão aqui hoje, que eu já ouvi de várias pessoas, elas têm dificuldade com um pequeno grupo. Por quê? Porque já passaram por cobrança, já aconteceram várias coisas, mas a igreja, ela é o centro, sabe? Da vontade de Deus. Estar ali é muito bom, estar nesse ambiente também é muito bom. Então, buscar as coisas, tipo, querer servir na igreja, sabe? Fazer essas coisas, cara, pra mim não é sacrifício nenhum. Já escutei de várias pessoas que tá aqui, que serve, que fala que também não é sacrifício nenhum, porque a gente faz com amor, entende? A gente entende o que é ter... Porque quando a gente entende o que Deus fez na nossa vida, o que Ele vai fazer, a gente tem um espírito, uma vontade de servir, uma vontade de servir cada vez mais, e nunca vai ser desgastante, nunca vai ser tipo, servir porque é legal, não, porque todo mundo serve, não, gente, tá dentro da gente, sabe, a gente tem que buscar isso. E não é só servir lá na igreja, é servir as pessoas fora da igreja também, sabe? É fazer o que eles estão fazendo. Se você não quer participar daquilo ali, faça você alguma coisa. Viu uma criança na rua? Cara, vai lá, dá alguma coisa pra ela. Às vezes ela tá precisando disso, entendeu? Às vezes a pessoa só tá precisando de um abraço. Às vezes a pessoa não quer nem dinheiro, nem comida. Às vezes ela tem todas as condições do mundo pra ter tudo. Mas você abraçou uma pessoa, você muda a vida dela. Cara, eu fui impactada. Olha que eu tô na igreja há muito tempo. Domingo, eu tava super mal, super mal. Eu cheguei, cara, na hora que a menina me abraçou, eu falei, meu Deus, eu tinha que ter vindo pra igreja. Porque algo mudou dentro de mim. Eu tava mal. E quando eu cheguei lá, tipo... Porque, gente, todo mundo aqui tem um dia que tá mal. A gente não tá bem todos os dias, a gente não tá sorrindo todos os dias, a gente não está feliz todos os dias. Tem dia que a gente acorda de mau humor, tem dia que a gente quer matar o cachorrinho. Mas, cara, é nesses dias que a gente deve falar, Deus, o que o Senhor tem pra mim hoje? Por que o dia hoje foi tão difícil? Você fala, você espera Ele falar. Porque na dificuldade a gente também aprende, entende? Deus ensina nos tempos difíceis, Ele não ensina só nos tempos fáceis. Ele ensina na dificuldade também. É quando você tá sem grana, é quando você saiu do seu serviço, é quando você tá doente. É nesses momentos que as coisas acontecem na nossa vida. Uma coisa que, tipo assim, que eu acho muito importante é a gente não ser ativo só dentro da igreja. Eu já falei isso, mas a gente ser ativo na nossa família. Às vezes a gente esquece da nossa família. Por muito tempo, eu escutei de várias pessoas que esqueceram da família, sabe? E a partir do momento que elas começaram a se preocupar com a família novamente, novas coisas começaram a acontecer na vida. Porque, gente, a família é muito importante. Tudo bem que pra quem é casado, a família é a partir de quando casa, mas você também tem uma outra família, então essa família também é importante. Não é porque você casou que a sua família deixou de ser importante. É a sua família ainda. Você deve se preocupar com eles, deve procurar eles, perguntar, saber como que eles estão, sabe? Às vezes ir lá, tipo, um dia, não custa nada. E isso é necessário. Deus, diferente de muita gente, não começa um relacionamento com segundas intenções. Ele não começa pensando o quanto ele vai ganhar com isso e quais serão os benefícios. Nós é que muitas vezes agimos assim com os nossos relacionamentos. Deus, ele não quer que a gente ele não tem um relacionamento com a gente por interesse. Então a gente tem que ter um relacionamento assim com ele. A gente não deve ter um relacionamento com Deus por interesse, sabe? Por querer coisas. Eu quero uma cura, fui curada, massa, não vou mais na igreja, tá legal aqui, tá bacana.
Não, gente, não é só isso. A gente tem que ter um relacionamento diário, alimentar diariamente o nosso corpo. Porque se você fica um dia sem ter intimidade, sem orar com Deus, eu posso te garantir que no outro dia vai te dar sono e você não vai orar de novo. E aí no outro dia vai acontecer a mesma coisa e vai acontecer isso todos os dias e você não vai ter mais intimidade com Deus. É isso, pessoal. É muito sobre intimidade, sabe? É muito sobre a gente querer coisas do céu, sabe? É sobre a gente buscar a Deus para ouvir o que Ele tem para nossa vida. A gente, às vezes na correria, a gente esquece de escutar o que Deus tem para falar. Às vezes a gente chega tão cansado do serviço e a gente não quer orar. E são nesses dias que Deus quer falar. Que Deus tem algo novo para te entregar e você deixou passar. Porque você estava cansado. Então, eu acho que buscar intimidade com Deus é essencial todos os dias, todos os dias. Amém? Amém. É isso, pessoal. Eu queria perguntar se alguém tem algum testemunho, alguma coisa para falar. Pra quem não sabe, eu sou esteticista e ontem à noite eu fiz uma oração para Deus. Falando sobre a minha vida financeira, porque ultimamente anda muito fraco, não sei se para quem é autônomo aqui percebe que tá fraco o movimento para todo mundo que é autônomo. E eu tenho contas muito altas, sempre tive. E aí ontem à noite eu orei, estava lendo o meu livro e orei e falei assim, Senhor, eu não vou te pedir mais nada. O Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe o que realmente eu preciso e eu não vou mais te encher o saco pedindo alguma coisa. E aí eu dormi muito mal essa noite, eu acordava várias vezes na noite. E eu lembro que eu acordei à noite e eu fechei a janela do meu quarto. E hoje de manhã, a hora que eu acordei, a janela estava aberta. E aí eu presto atenção. E eu sempre deixo a Bíblia do lado, porque a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar a Bíblia e fazer meu devocional. E eu abri a Bíblia num versículo que fala que quando a gente tá fraco, Deus faz a gente forte. E aí eu peguei, orei ali, agradeci por aquele versículo, falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, vamos pra cima. E eu nunca acordo assim, gente, a Cletussa sabe, que eu sou mau humor em pessoa de manhã. É mesmo. E aí, hoje era o último dia pra eu pagar meu aluguel. Era o prazo, eu tinha dado menos da metade pro dono da casa, de onde eu moro e a minha estética, e faltava a outra metade. E uma menina me mandou mensagem no meu WhatsApp da estética, eu queria marcar uma avaliação. Falei, olha, eu tenho um horário das 17 horas, era o único horário que eu tinha pra atender ela. E ela fez a avaliação, e aí eu falei o preço do pacote pra ela, e justamente era o preço do valor que eu precisava para terminar de pagar o aluguel. Era exatamente o valor que eu precisava para pagar o aluguel. E ali eu estava com uma outra paciente numa outra sala e a gente estava falando sobre provisão. Eu tava falando para ela sobre provisão de Deus. E aí eu cheguei na outra sala e falei assim, olha, eu vou te contar um testemunho, não sei se isso faz sentido na sua vida agora. E aí contei tudo que tinha acontecido. E ela ficou assim, falou, nossa cara, como que Deus fala? Falei, não, Deus faz no momento que a gente mais tá fraco, assim. Eu já não tinha mais forças para ficar pedindo para Ele. Falei assim, eu não sei mais o que eu vou fazer, o Senhor tem que fazer, pronto, acabou. Entendeu? E Ele fez no momento dele. Tipo, e uma coisa que o Renato falou domingo, que isso me pegou muito, que a caminhada com Deus, ela é de fé em fé, glória em glória. Entendeu? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Posso? Pode. Gente, essa ministração da Cátia... Pedi dos meus pais.
você, assim, gente, se você também, como eu, tá machucado, não quer vir ou não conhece, se dá essa chance, porque você vai se sentir transformado e sentir tocado pelo Espírito Santo, gente. Porque é algo surreal esse lugar, essas pessoas e o que Deus tem programado para sua vida. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e aguarde os próximos vídeos que eu estarei postando para vocês com muito amor.